Se você pensa em disputar uma vaga nas universidades públicas esse ano, atenção! O Sisu abriu inscrições no início dessa semana, oferecendo mais de 274 mil oportunidades em 7.399 cursos disponíveis pelo Brasil. As inscrições vão até 23 de janeiro. Com tanta oferta e concorrência acirrada, a pergunta que todos se fazem é: como é que a gente garante a vaga dos sonhos, hein? Para nos ajudar a navegar nesse labirinto de notas, cortes, estratégias, eu recebo hoje o professor Edmilson Mota, coordenador do Grupo Educacional Etapa. Bem-vindo, professor. Olá, obrigado. Bom, para começar o nosso bate-papo, como é que funciona na prática, professor, o Sisu 2026, considerando que agora é possível usar as notas do Enem das últimas 3 edições, né? 23, 24 ou 25? Isso introduziu uma complexidade, né, até talvez relacionado a isso, aí, teorizando um pouco a não publicação das notas máximas desse ano, né, talvez para evitar algum incômodo de, esse ano a nota máxima e, portanto, a prova foi mais alta, mais baixa, então eu fui prejudicado, eu fui privilegiado, né, o pessoal que fez só a prova desse ano, então até uma ação que eu acho que é relacionada a isso, mas indo ao principal, o esquema em geral se manteve, já é assim já há uma porção de anos, né, então o participante tem 2 opções de curso, né, que são bem livres, a carreira, a universidade é bem livre, ele coloca literalmente a escolha dele, em geral, é claro, a pessoa tem uma carreira preferida, uma carreira desejada, vamos dar o exemplo mais clássico que existe, medicina, né, então eu vou colocar medicina, vou escolher 2 faculdades, e aí eu ordeno a mais difícil primeiro, como primeira opção, a mais acessível como segunda opção, são 2 e tem uma ordem de opções, e ao longo dos dias vão saindo as classificações parciais, e pela classificação parcial eu consigo perceber se eu tenho que trocar a minha opção, se eu posso manter a minha opção, talvez jogar a primeira fora porque está muito difícil, a segunda vira a primeira, eu introduzo uma nova, né? São vários aspectos que a gente vai certamente falar mais ao longo da nossa conversa, mas que são justamente a estratégia e a complexidade do SISU, que anualmente os participantes aí, quem participa, enfrenta. Sem dúvida. Eu acho que uma das grandes novidades, não, professor, desse ano é justamente essa ampliação das notas aceitas, né? Qual é o impacto dessa mudança? O que isso pode trazer aos candidatos, especialmente para quem não fez o último Enem? Em princípio, o sonho de quem organiza é que não tenha muito impacto, né? Para ter uma certa justiça, entendeu? Né? Que, é claro, a pessoa que fez mais vezes vai ter mais chances de ter uma nota melhor, mas ela tem que escolher. Você não pode pegar só a melhor nota de cada uma das 5 provas a cada ano, né? O pessoal compara muito o Enem com o sistema americano de SAT, lá você tem essa opção do chamado super score, você pega a maior nota de cada edição que você fez, isso no Brasil não tem, então isso já deixa a situação mais equilibrada, mas é claro, quem fez mais vezes tem mais chance de ter uma nota maior, mas considerando toda essa padronização feita pela TRI e até o achatamento que as notas têm em geral, tirando matemática, né, que aí a curva abre bastante, você tem nota muito alta, você tem nota muito baixa, mas das outras áreas, notadamente linguagem, tem um achatamento da nota, então ninguém, em princípio, tem tanta vantagem assim, e essa seria a situação ideal, não dá tanta vantagem para quem fez mais vezes, né? E como é que o estudante pode usar essas informações para aumentar as suas chances de aprovação, hein? Cada faculdade tem os seus pesos, né? Então ele pode, e o estudante pode ter uma variação. Esse ano eu fui melhor em linguagens do que no outro ano, mas eu fui pior em matemática. Ele, usando os pesos, ele pode perceber das faculdades ali da carreira escolhida, qual que é o ano que seria o melhor ano para ele, né? Então usar isso a favor, essa questão dos pesos. É claro que normalmente não, né? Idealmente, se a pessoa fez várias vezes, há um ganho de nota a cada ano, nas 5 provas, digamos, né? Mas isso, logicamente, não é tão comum ou simples assim você aumentar todas as suas notas de um ano para outro. Em geral, assim, se você está no segundo ano e fez, mas aí, teoricamente, você fez como treineiro, sem valer, etc., a sua nota para o terceiro aumenta significativamente. Mas para quem já está formado, sei lá, fez um cursinho, fez alguma coisa extra, a nota vai ter uma evolução, mas isso, em resumo, pode ser bem mais complicado, mas o conhecimento dos pesos e até dentro das carreiras há uma certa caracterização, por exemplo, a área de engenharia vai valorizar mais matemática e ciências, uma área de humanas vai valorizar mais linguagem e humanidades. Então você já sabe aquele ano que deve gerar uma nota mais alta e pode usar isso
para ter uma média maior e mais chance de passar, né? Bom, cada universidade dá pesos diferentes, o senhor explicou isso para a gente, as provas do Enem. Como é que o candidato pode identificar essas diferenças e usar a informação para escolher cursos nos quais tem mais chance de aprovação? É assim? Fez, observou qual é o score do momento, tenho chance, não tenho, vou trocando? Exatamente. Esses dados são públicos, né? O aluno consegue acessar via internet bem facilmente e ele pode trocar. É que assim, não faz sentido você trocar muito mais do que uma vez ou duas por dia, porque você vai ter uma informação uma vez só, né? Você tem na troca do dia, você tem informação de nota de corte e classificação. Então é ali o momento de você fazer a troca. Isso pode acontecer ao longo do dia. Você tem uma dica de algum amigo, uma dica de um professor, né? É até um período que os alunos procuram a gente para orientações. Tá muito difícil entrar aqui eu estou procurando economia, faz de conta, e as minhas faculdades favoritas, as federais aqui mais famosas, eu não estou conseguindo nota, que sugestão você dá, professor, para eu procurar? E aí a gente olha ranking, né, dá alguma ideia, e aí o aluno troca, mas não é uma coisa que você vai trocar a todo momento, porque isso não vai propiciar nenhuma grande vantagem para a qualidade da sua escolha, né? Bom, a gente sabe que uma das exigências é não tirar nota zero na redação, né? Que impacto a redação tem tido ao longo do tempo, né? Na classificação final e quais os cuidados o estudante deve ter para não ser eliminado por esse critério, professor Edmilson? A redação, junto com matemática, são as duas provas que permitem que o estudante se destaque, né? Que o participante se destaque. Como eu falei, nas outras áreas, é um certo achatamento das notas devido à padronização da teoria da resposta ao item. Em matemática, isso acontece bem menos, em redação não há, não é é nota mesmo, né? Então, é onde o estudante consegue se destacar, ter os pontos decisivos, possivelmente uma aprovação. Nas outras áreas, isso é mais difícil, né? E a redação, ela tem critérios bem claros do zero, né? Um que foi, durante algum tempo, motivo de muita discussão é desrespeitar os direitos humanos, mas atualmente isso, eu acho que está bem claro que, né, é um critério muito fácil de entender e bem simples, né? Tem a composição da redação do Enem, que é uma composição, ela é mais quadrada, ela é mais fechada aqui dos outros exames, né? Então tem que fechar com prova de intervenção, tem um critério bem claro de pontuação, tá certo? E o que pegou recentemente, que fez diminuir bastante as notas 1000, a média não diminuiu tanto, não, até, né? Você vê bastante, um número bem significativo de notas altas, assim, 800, 900, mas nota 1000 está cada vez mais raro. Mas alguns estudantes que normalmente teriam uma nota por volta de 800 foram parar ali nos 600, foi por conta de repertório que eles consideram repertório clichê. Então eles são bem chatos com essa questão de você ter um repertório que parece pré-moldado, sabe? Você teve uma redação similar na sua escola, você teve uma redação similar no seu cursinho e claramente está aproveitando um repertório ali clichê da área, né? É os Bauman da vida, né? E aí isso possivelmente vai ser considerado como um problema sério da sua redação e você pode perder pontos bem significativos. Mas, em geral, o estudante acha muito mais fácil ter uma nota alta de redação do Enem do que em qualquer outro exame das principais universidades brasileiras. Que erros mais comuns o senhor vê os estudantes cometerem durante esses 5 dias? Não utilizar esse recurso da possibilidade da troca do curso, não pedir ajuda para um professor, para um amigo, né? Faz no grupinho de WhatsApp aí de nota de Enem, né? Para trocar com informação de como é que está a nota aqui e ali, procurar site, o site é muito fácil achar na internet sites com informações muito completas de nota de corte, né? Usar isso realmente a favor, não achar que você coloca a sua nota e fim, né? E um erro esse é mais sutil, é o seguinte, você tem duas opções, tá? E se você passar em uma das duas, você tem que matricular. Às vezes o participante acha, que se ele não passa na primeira e passa na segunda, ele tem a opção de entrar na lista de espera da primeira. Não existe, né? Isso existia antigamente, não existe mais. Então esse é um erro muito concreto, muito tangível, que às vezes o participante comete. Eu não gosto tanto dessa opção, né? Então eu não vou me matricular porque eu vou querer entrar na lista de espera da primeira. Não existe isso. Passou na segunda, tem que matricular. Professor, o que a gente olha quando vê o Brasil de maneira geral é que nem todos os estados e universidades ofertam vagas para via SISU, né? Como é que o candidato pode escolher cursos e instituições sem desperdiçar a oportunidade? Isso, na verdade, é uma tremenda vantagem, né? Porque aí você tem, por exemplo, porque essa universidade, elas não utilizam o SISU, mas usam o Enem, né? Você tem o UNB, né? Você tem a USP, estou citando algumas, que não usam SISU, mas usam o Enem. Então, você, na verdade, aumenta a sua chance. Em vez de você ter duas opções, você pode também, estou dando exemplo das duas mais famosas, o UNB e o USP, né? Eu posso fazer o UNB e posso fazer a USP, né? Como participante com a minha nota Enem. Então, é uma tremenda vantagem. Então, isso é uma informação que também é fácil você conseguir na internet, redes sociais,
E é uma tremenda oportunidade, é uma vantagem. Você tem que ficar muito atento a prazos de inscrição, porque são todos por agora, né? São todos por agora, né? E um outro assunto, até que a gente não entrou, mas só aproveitando para introduzir, Edu, porque é uma coisa que às vezes o estudante, o participante não tem essa noção, e é uma opção legal, é estudar em Portugal, né? Mas tem todas as universidades portuguesas, as melhores, elas dão vagas via Enem, e é um sistema simples, você entrar no site, é que é tudo separado, né? Tem que entrar em site por site, né? Mas é Coimbra, é Nova de Lisboa, é Porto, todas as universidades mais importantes de Portugal dão vagas via Enem, via nota do Enem. Que legal, hein, professor? Muito obrigado por ter lembrado disso. E vem cá, que tipo de plano de estudos o senhor recomenda, para a gente encerrar, para estudantes que querem aumentar as chances de aprovação na próxima edição do Enem, considerando o tempo disponível, matérias mais relevantes, estratégias de revisão? As provas do Enem, elas têm características bem, as 5 provas, né? A redação a gente falou um pouquinho, né? Mas é entender a composição da redação e fazer muitas redações e procurar alguém que possa corrigir, né? Alguém confiável que possa corrigir, vale muito a pena, ou fazer esses simulados que sistemas de ensino, cursinhos oferecem. Agora, as 4 provas que são os testes, né, elas são bem distintas. Então, matemática é uma prova gigantesca, enorme, 45 testes só de matemática, é muito desgastante fazer a prova de matemática, mas ela tem uma limitação nos seus temas, né? Ela não vai cobrar temas específicos de álgebra, por exemplo, tem um programa que é menor do que o programa atual do ensino médio brasileiro, né? Da BNCC em matemática do Enem. E é uma prova que você consegue, mesmo não indo tão bem, ter uma nota alta, e como eu falei, matemática e redação são as provas que você consegue fazer a diferença, ter aqueles pontinhos a mais que vão dar a aprovação para você. Então, é pegar o programa de matemática, que é um programa menor do que o usual de ensino médio, e focar bastante, treinar muitas questões do Enem, treinar o modelo de prova, isso é fundamental, porque é uma prova muito desgastante, todos os 2 dias são muito desgastantes, provas muito longas, né, com características muito distintas, e se aplicar que você pode ter uma noção de matemática. Ciência tem uma variação, né? Biologia em 2024 veio bem difícil, esse ano veio mais acessível, aí química pegou mais, física teve um ano que foi mais difícil, mas é uma prova que ela exige muito conhecimento de conteúdo, tá? Eu estou falando aqui de São Paulo, então eu vou usar uma referência de São Paulo, tá? O Enem está ficando como era a FUVEST e a FUVEST está ficando como era o Enem. O que significa isso? A FUVEST está com uma prova mais interpretativa e o Enem está com uma prova mais conteudista. As últimas provas do Enem foram bem conteudistas. Então, pegar aquele programa de ensino médio de física, química e biologia e seguir, arrisca, porque vai cair e você pode ter uma nota boa estudando para valer, né? Aí é se organizar, pegar material, pegar aula na internet, no YouTube, se for fazer um cursinho, né, se aplicar bastante, e pode dar muito certo. A prova de humanidades, muito importante saber que, além da história de geografia, vai cair filosofia e vai cair sociologia. Sociologia é muito próximo de geografia e história, então você meio que aproveita o conhecimento dessas áreas e consegue resolver. Filosofia não, filosofia é uma prova super específica, que você tem que ter conhecimento das principais linhas, principais pensadores, para conseguir fazer uma boa prova de filosofia do Enem, né? As questões de filosofia. É uma prova puxada, tem que levar isso muito a sério. Então, o destaque aí da prova de humanidade seria o estudo de filosofia. E a prova de linguagens, português, inglês ou espanhol, ela é uma prova muito interpretativa. É uma prova bem pouco conteudista, então é uma prova mais para você treinar provas anteriores do que se preocupar tanto com o conteúdo, tá? E espanhol é uma prova mais difícil que inglês, contrariando a lenda do brasileiro que vai achar que vai fazer a prova de espanhol que é parecido com o português e vai se dar bem. Parece que eles fazem intencionalmente, a prova de espanhol é mais difícil que a prova de inglês, né? E como até citei en passant aqui, mas deixando bem explícito, procurar fazer simulados Enem, porque os dias de prova são muito distintos. Um dia que é linguagens, humanidades e redação, um dia super cansativo de leitura. O outro dia de ciências e matemática, um dia de corrido, fazer questão, de pular as difíceis, de fazer primeiras mais fáceis, pegar e dividir, vou fazer 15 testes de matemática, depois fazer 15 de ciências, para equilibrar a nota nas 2 provas. Tem 1 bilhão de dicas que eu poderia dar, mas só façam provas anteriores e em lugares que vão corrigir, vão dar uma nota tri para você, que é uma referência muito importante. Muito obrigado ao coordenador do Grupo Educacional Etapa, Edmilson Mota. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Essa foi a edição 1340 do JR 15 Minutos. JR 15 Minutos está no seu tocador de streaming e também no portal r7.com. Teve produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. A sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a companhia e bora para a próxima.